Cadê a música? Chega mais com a gente que eu vou te dar um abraço. Vem cá. A cabeça do torcedor do Botafogo deve estar doendo demais. E a torcida tem todos os motivos do mundo para comemorar. O Palmeiras resolve mesmo ficar com Euler e fecha a porta na cara do Vasco da Gama. A meta até segunda-feira era 1.000 pessoas. Eu queria, em nome de todos os internautas, Pelé, falar que é uma grande honra estar com você aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. Obrigado. O foguete do Gazeta Esportiva está indo pro espaço junto com você. E Castriguma tá bom demais. 0-0 já tá bom. Assiste todo dia a gente. Uma pessoa feliz na vida. Você acha que a gente vai conseguir o hexacampeonato? Minha vida é meio assim, que um livro aberto. Eu não tenho muito... Abre a porta e deixa eu entrar. Tô aqui dentro do trio elétrico da querida Ivete Sangalo. Tudo bem com você? Tudo bom, Michele? A data de hoje marca o fim de uma... Já me fez chorar lá embaixo, que hoje eles fizeram uma festa lá e agora vocês fazem essa homenagem tão bonita. Muito obrigada, equipe. Obrigada, Letícia, pela edição, Fini e todos vocês aqui do nosso querido Departamento de Esportes. Eu só tenho a agradecer por ter uma família tão linda aqui. Vocês sabem o quanto cada um de vocês é importante para mim, quanto a gente está junto, tudo junto e misturado. Muito, muito obrigada. E eu sou feliz todo dia aqui no programa porque eu tenho essa retaguarda, eu tenho uma equipe aqui, galera de casa, que vocês não têm noção. É verdade. É assim, é uma equipe realmente que eu amo cada um deles, porque praticamente cada um deles que eu escolhi. Então, assim, é tudo filhinho, né? Eu falo que são os filhinhos. E eu quero muito... Olha o que eles fizeram hoje. Eu ganhei essa almofada com a minha foto. Essa aqui eles falaram para eu deixar no carro do meu marido e eles sabem por quê. Ah, é? É. Meu marido deu carona aí, ó, vai ficar com a minha, casa pra mostrar que eu tenho dono. Outra coisa aqui que eu ganhei, quer ver? Ganhei caneca, gente, eles fizeram caneca com a minha foto, obrigada, Queens Brindes, que fizeram as canecas com a minha fotinho aqui, ó, tudo foto minha. É porque a equipe, eu acho que eu vou pedir fazer foto minha pra equipe toda, entendeu? Todo mundo tem minhas canequinhas aqui. Eu ganhei trufa e olha o que eu ganhei, peraí. Olha aqui, Matheus Vasconcelos pediu pro pessoal da Queens Brindes fazer um guarda-chuva com a minha foto. Olha, que isso. Não é demais? Agora. Tem o guarda-chuva aqui, ó, com Michele Gianella, maravilhoso. Que legal. Gente, muito, muito obrigada. Vocês são... A gente dá risada, a gente se diverte. Aí, muito obrigada mesmo. Eu estou torcendo para que chova, para que eu saia muito maravilhosa com esse guarda-chuva. Eu que tô chegando agora, eu tô percebendo que o pessoal é bem unido, porque todo mundo sabe guardar segredo, né? Tava todo mundo sabendo de tudo aqui, menos você, Michele. Não é mesmo, Alex? Olha que legal. Eu vou dar para você um guarda-chuva com a minha foto, pra você... Fechou. Espantar os mosquitos lá. Gente, obrigada. Ó, é muito carinho, muito amor envolvido e... Só gratidão mesmo no coração, tá certo? Agora chega de bagunça no programa, porque tá muita bagunça, tá muita festividade. Já chorei, Vanusa, depois você vê se borrou aqui, o que tem que fazer. Mas bora ver mais um capítulo do quadro Deuses do Olimpo? Hoje a gente vai falar sobre o ouro conquistado pelo Rogério Sampaio nos Jogos de 1992, lá em Barcelona, se lembra? Foi só a segunda medalha do tipo vencida pelo Brasil no judô. Pode rodar. Uma das maiores dificuldades que eu tive foi na segunda luta contra o coreano, onde foi a única luta em que eu iniciei perdendo. Você sabe que essa história eu contei muito poucas vezes. Minha semifinal, ela era a segunda. Eu fiquei ali na boca do túnel, olhando os adversários, né? E aí eu estava olhando o húngaro, que eu ainda não tinha lutado contra ele, e eu olhei e falei assim, caramba, esse húngaro destro, mais baixo que eu, faz um judô de movimentação, era exatamente a minha especialidade de adversário. E eu sabia que a minha semifinal contra o alemão, o do que eu mais, seria duríssima. E quando eu vi o húngaro ganhar, eu falei, caramba, se eu ganhar a semifinal, eu tô com a mão no ouro. Primeiro vamos lembrar que era uma outra época. 4 anos antes de Barcelona, em 88, o Brasil conquistou apenas uma medalha de ouro, com Aurélio Miguel também no judô.
E 4 anos antes de 88, né, nos Jogos de Los Angeles, em 84, também apenas uma medalha de ouro do Joaquim Cruz. Então a gente contava nos dedos os números de medalha de ouro. Comemorei um pouco com meus amigos, tal, saí da vila, voltei. E aí assim, eu cheguei na vila, era 4h30 da manhã, tomei um banho, dormi, mas não acordei, era 5h30, 6 horas da manhã. Eu dormi 1 hora no máximo, né? E aí eu vi a medalha no móvel que estava na lateral da cama, né? E aí você percebe que, embora a competição tenha acabado há muitas horas, você estava num nível de concentração tão grande que eu ainda não tinha relaxado. E ali, naquele momento, sozinho no quarto, com a medalha do lado, ali é o primeiro momento em que eu me senti assim, totalmente relaxado, fora daquela concentração da competição, né? E aí é que vem a emoção, você lembrar das dificuldades que te levam a uma conquista daquela. Legal, e é o seguinte, o repórter José Paes, muito bom, um ouro aqui no Gazeta Esportiva. O José Paes fez uma entrevista especial ontem com o Robert Scheidt, que é o maior medalhista olímpico do Brasil. Se liga na tela. Fala, Mi! Beijo grande pra você, querido. Abraço pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, Jogos Olímpicos de Paris chegando. Daqui a pouquinho as Olimpíadas começam lá na capital francesa. E ontem, aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de bater um super papo exclusivo com esse cara que vocês estão vendo aqui, ó. Robert Scheidt, simplesmente o brasileiro bicampeão olímpico, o cara que mais vezes participou de Jogos Olímpicos pelo nosso país. Foram 7 participações, 5 medalhas olímpicas, também ganhou 2 pratas, 1 bronze, um monstro na vela e tá lançando o livro dele agora, aqui em São Paulo, lançou ontem, Robert Scheidt, O Amigo do Vento. E nesse papo exclusivo que eu bati com ele, claro, conversei sobre a obra, uma biografia de quase 400 páginas e que tem prefácio simplesmente de Joaquim Cruz, campeão olímpico pelo Brasil em 1984. Chegando perto da minha última Olimpíada, que foi Tóquio 2021, eu comecei a pensar em toda a trajetória, tudo que tinha acontecido naquelas últimas 3 décadas, 7 Olimpíadas, uma vida dedicada ao esporte. E a gente começa a pensar, poxa, eu tenho que deixar algum legado, alguma informação, tenho que deixar essas histórias todas para as próximas gerações. Então a gente vê ali o atleta, parece que tudo é fácil na vida dele, é só ir lá e ganhar, mas aqui mostra o que tem por trás, né? Toda a estrutura familiar que é tão importante, os obstáculos, os dias ruins, os altos e baixos, toda a superação, a garra, a determinação, a disciplina, tudo que eu tive que colocar para ter tido êxito no esporte. Quem sabe inspire novos jovens atletas a seguirem os sonhos deles. Incrível! Que demais, Scheidt. Em breve teremos entrevista especial com ele aqui também. Giro de repórteres no Gazeta Esportiva com Thiago Salazar, que está no Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. O que está acontecendo por aí? Ufa, tá inteiro. Ufa. Inteiro, vivão, Miller. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente está na porta do Parque São Jorge, como é de costume, para passar as informações do Corinthians. Mas hoje o Gazeta Esportiva ele vai acontecer um pouquinho antes de um protesto marcado pela principal torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel. A promessa é de que o protesto comece por aqui às 19h10, 7h10 da noite, logo depois do Gazeta Esportiva. Então o pessoal está chegando, aos poucos vou pedir aqui para o Melchior Brito mostrar para vocês a movimentação. Tem inclusive hoje uma barraca aqui de espetinho, um espetinho de qualidade, barraca do Maguila. O pessoal está comendo um lanchinho, tem alguns seguranças do clube. Dá para perceber também aqui na entrada principal, Michele, algumas grades ali, ó. Essas grades foram preparadas pela segurança que foi reforçada pelo próprio Corinthians. A informação que eu tenho é que no prédio há muitos poucos funcionários, porque o horário de expediente já está terminando. Algumas viaturas já começaram a chegar também. O Corinthians vai pedir esse reforço da Polícia Militar. E é isso, Michele. Por enquanto, tudo tranquilo, tudo na paz. 7h10 da noite, o protesto começa para valer. Os ônibus com a massa maior, né, com o maior número de torcedores aí da Gaviões deve chegar aqui ainda. E a gente vai estar aqui acompanhando e atualizando, Mi.
Muito bom, Thiago Salazar. Pois é, né? O ambiente fica tenso, né, com essa questão, mas eu acho que a torcida está no direito dela de cobrar explicações, porque eu tô aqui no Gazeta Esportiva há 24 anos. Em dezembro eu completo 24 anos. Eu nunca vi o Corinthians numa situação, mesmo quando no ano que caiu, o Corinthians não estava tão mal como está nesse ano. Então eu tô achando, assim, tudo muito obscuro no Corinthians. O que dá agonia, né, pensando com a cabeça do corintiano, é que o torcedor vai lá, protesta, a camisa 12 foi outro dia, hoje vai a Gaviões, eles fazem reunião, são recebidos pelo presidente, o presidente promete mundos e fundos, não, que agora vai abrir a janela, é capaz de abrir a janela e entrar um monte de gente cobrando dinheiro do Corinthians em vez de trazer jogador. E aí, o que vai acontecer? Assim, o que adianta abrir a janela? O Corinthians tem dinheiro para contratar jogador importante? Então Imagens ao vivo, olha lá. Então assim... E o que isso... cadê o futebol do povão? Então, o que isso vai fazer? O que isso vai frutificar para o time dentro de campo? Os jogadores que estão lá hoje são limitados. O time do Corinthians é ruim. A perspectiva não é boa, Não né? é. Então eu fico pensando, poxa, que agonia desse torcedor que vai lá protestar, mas qual é a perspectiva que ele tem de uma melhora dentro de campo? Eu não vejo. E eu temo muito por esse campeonato brasileiro pro Corinthians, viu, Marcelo? Eu concordo, Alex, e a gente escutou também o pronunciamento do presidente da Gaviões antes do protesto, indicando que seria sensato por parte do presidente Augusto Melo comparecer ao protesto para dar satisfações aos torcedores. O Augusto Melo até então jamais se escondeu do contato com os torcedores organizados. Conversou ontem, inclusive, mas assim, qual que é a mudança que pode haver com a simples presença do Augusto Melo no protesto? A gente sabe que por conta dessa pressão que há hoje no Corinthians e que vai ser intensificada com esse protesto de hoje, o Corinthians vai ser obrigado a abrir os cofres para se reforçar na janela do meio do ano, isso depois de ter gastado 130 milhões na última janela e não ter montado um time competitivo. E com que dinheiro o Corinthians vai se reforçar ainda mais nessa janela se o Corinthians já tem problemas financeiros, já deve um montão de gente, não está conseguindo honrar com os compromissos, não só com os jogadores, mas com funcionários comuns. Porque uma coisa é o jogador ter salário atrasado, a gente sabe a realidade do jogador, ela é diferente. Um jogador, não estou defendendo e não estou normalizando isso não pode ser normalizado. Mas um jogador que tem 1 mês de salário atrasado, 2 meses, ele ainda consegue sobreviver. Agora a tia da cozinha, a nutricionista, o segurança, o porteiro, ter salário atrasado não pode. Acertou, mas não tinha nem que atrasar, né? Não tinha nem que atrasar. Mas acertou. Sim, acertou. Isso eu acho importante assim, deixar claro. Complicado, e vamos aguardar o que vai acontecer no Corinthians. Vamos seguir acompanhando com o Salazar os próximos episódios. A questão é que, assim, não exatamente, né? Não é só dentro de campo a confusão. Exato. A confusão tá toda permeando o Corinthians, né? Eu acho que também não é só contratar gente. Precisa melhorar muita coisa lá. O Palmeiras, vamos falar de coisa boa, vamos falar do Palmeiras. Pois é. Palmeiras emplacou ontem a 4ª vitória consecutiva no Brasileirão. Uns com tanto, outros com tão pouco. Né? Quem esperava ver Dudu em campo, acabou se encantando com o Estevão. Pode rodar. Tá perdoado, tem que jogar, Dudu é nosso, é craque e é ídolo. Não perdoa fácil, não. Dudu já tem o nosso coração e se a gente perdoa até o Breno Lopes que mostrou o dedo pra torcida, imagina o Dudu que é ídolo, né? Está num processo, está preparado e o que só vos quero dizer que está próximo da estreia dele, entendi que hoje não seria o contexto ideal. Por voltar a fazer gols, jogar bem e mais, o Palmeiras nessa sequência muito boa de vitória, principalmente convencendo com o futebol. Você falou do Estevão, tá louco, é um fenômeno. Fala aqui que tem condições totais para ser um dia melhor do mundo, assim como o Endrick, na minha opinião. Depois de sofrer um pouquinho com alguns lances do Red Bull Bragantino, o Palmeiras venceu por 2-1, chegou à 4ª vitória consecutiva e à 3ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. O time agora está empatado em pontos com o Botafogo e a apenas um pontinho do novo líder, o Flamengo. Sem dúvida nenhuma que nós na primeira parte deveríamos ter chegado ao intervalo com o jogo resolvido. O futebol é assim, falo-vos nisso muitas vezes. Mas o adversário também na segunda parte arriscou mais um bocadinho, meteu um segundo centroavante. Fiquei contente pela intensidade, pela dinâmica. Pena, sim, não posso negar isso. Nós deveríamos ter resolvido o jogo na primeira parte para controlar depois na segunda. Foi preciso gastar mais energia.
Com Alex Miller e Basejo falando dessa maravilha, essa máquina que é o Palmeiras em campo. Bom, Michele, o Palmeiras, como eu disse no começo do programa, né, já são 3 jogos seguidos que vem atuando de novo com aquela qualidade que o torcedor... Que nota? Estava com saudade. Ontem foi nota 9, o nível de atuação. E só não leva um 10, porque o Palmeiras quase que coloca em risco uma vitória que poderia ter sido de goleada histórica. E o Bragantino é um time arrumado, um time certinho, bem treinado, organizado, fisicamente muito forte. Então, a qualquer momento, o Bragantino teria totais condições de empatar o jogo no final e estragar um jogo quase perfeito do Palmeiras. Então, essa falta de eficácia que o Abel sempre fala pode fazer falta num momento importante do campeonato, né? Então, o Palmeiras não poderia ter desperdiçado tantos lances claros de gol. Por isso que eu disse que o placar moral do jogo seria um 6-2, porque o Bragantino também teve algumas oportunidades claras, mas o Palmeiras teve muitas, né, cara? O próprio Estevão ia fazer um golaço de placa, mas na hora da finalização, erra. Num contra-ataque no segundo tempo, 3 contra 2, aí ele quis chutar, chutou em cima do zagueiro, tinha 2 jogadores do lado para passar, o Veiga, o Rony, ele não quis passar. Esse lado fominha, o Abel já está tentando corrigir, já vem falando nas coletivas. O Estevão precisa, muitas vezes, observar um pouco mais o que tem em volta para não definir sozinho sempre os lances, porque ele sabe que ele é bom. Mas eu acho que é um pouco natural, né? De querer por isso, mostrar. Mas por isso também o trabalho do técnico, né? O treinador de orientar. Falar, você tem isso como uma coisa natural. É lapidar, né? Mas é lapidar. Olha o lance que você tá falando aí, um dos lances que você tá falando, Alex. Assim, ó, esse ia ser um golaço, mas na hora de finalizar, tem que ter um capricho a mais, precisa ter um algo a mais para concluir o lance de forma eficaz, né? positiva. Peraí. Aquela frieza do centroavante, né? Olha. O que ele já ter feito, Alex? Dá uma cavadinha, né, Alex? Ó, cavadinha, ó. Toca rasteirinho no canto esquerdo, ali no contrapé. Esse lance tinha que ter sido gol, né? Tinha que ter sido gol. Tinha que ter sido. Né? Porque assim, o Rony perder gol, a gente tá acostumado. O Rony é importantíssimo pro Palmeiras. Ó a corneta. Não é. Não. Isso aí todo mundo fala, o próprio Rony sabe. O próprio Abel já falou que se o Rony, pela disposição que ele tem, se ele fosse um craque, ele estaria no Barcelona, no Real Madrid. O Abel já falou isso. Então a gente sabe que existem limitações, né, no Rony, técnicas, enfim. Mas a disposição dele é tão grande, ele é tão importante pro time, que muitas vezes ele é coroado com isso aí, ó, com gol. Ele perde 3, 4, mas às vezes deixa o dele. E são gols importantes. O Rony é uma peça muito importante nesse momento de ouro que o Palmeiras vive de uns anos pra cá. O Rony é importantíssimo. Onde sobra a perna, vai vontade. Vai vontade, assim, não é? Né? Mas o Estevão, que é craque, que é gênio, que vai ser um dos melhores do mundo, se não for o melhor do mundo um dia... Tomara que não venha. Ele tem que ser lapidar, mas não tem jeito. Tem jeito, infelizmente. Mas tem o Palmeiras... Mas é novinho. Quantos anos? 17, Basério? 17, faz 17, né? Ele só vai embora no ano que vem. E aí, o que você achou desse jogo? Não, grande atuação do Palmeiras. O Palmeiras poderia ter goleado o Red Bull Bragantino, não é exagero nenhum dizer isso. Eu acho, até eu estava conversando com o Alex Miller fora do ar, o Estevão. Eu acredito que ele seja um jogador que tem até mais impacto no jogo do que o próprio Endrick, que já foi vendido por um valor exorbitante para o Real Madrid. Então, o Estevão tende a ser mais um jogador que vai sair do Palmeiras e vai ter uma trajetória brilhante no futebol mundial. É isso que todos nós esperamos. A gente vê ele jogo após jogo fazendo grandes jogadas. É claro, ele vai amadurecer, tem jogadas ainda que ele tem a tomada de decisão errada e o Abel já está trabalhando com nisso com ele. Mas, sem dúvida, o Palmeiras tem tudo para brigar rodada a rodada com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de novo. Oscilou, é verdade, em um determinado período da temporada, não teve boas atuações, mas todo ano o Palmeiras pode apresentar, vez ou outra, uma leve queda. Como todos, né? Como todos os times, afinal eles não são máquinas. O Flamengo não tá jogando bem. Verdade. É líder e não tá jogando bem como o Palmeiras jogou nos últimos jogos. E toda vez o time do Abel Ferreira se recupera e volta mais forte e cada vez mais preparado para brigar. Campeonato Brasileiro, candidato a Libertadores, candidato à Copa do Brasil, candidato a tudo. Até aí pro Mundial. Também. Já pensou? É a grande obsessão do Palmeiras. A gente sabe que o projeto esportivo do Palmeiras ele é muito vitorioso. O Palmeiras ganhou tudo nos últimos anos. É a cereja do bolo que falta. Rumo ao bimundial, é isso aí. Tia Leila merece. Tia Leila merece. O Palmeiras merece. O Abel merece. O palmeirense merece também. Meu tio merece. Tio, bora comer carne louca hoje lá em casa, hein? Vai ter um pão com carne louca. Na Moca. Hoje não é pizza, hein?
Hoje vai ter pão com carne louca e catupiry e vinagrete. Tá bom isso, não é? Bom, gostoso? Contato direto com a minha linda Marina Buffon, que está na academia de futebol. Boa noite, Má. Tá todo mundo curioso para saber mais sobre o Dudu. E aí, quando será que ele vai jogar, Má? Olá, aniversariante da noite, parabéns de novo para você, Michele, muita saúde, anos de vida e anos de Gazeta Esportiva para você, pra gente juntas aqui. Pois é, né, vocês viram aí que o aniversariante da noite de ontem foi o Rafael Veiga, foi autor do primeiro gol do Palmeiras na vitória contra o Red Bull Bragantino e ele falou justamente do Dudu, foi uma das questões que ele respondeu ali pra gente na zona mista e disse que agora os jogadores não têm capacidade de julgar o que aconteceu entre ele, Cruzeiro, Palmeiras, e sim dar apoio ao camisa 7 do Verdão. Então vamos ouvir o Veiga. Foi uma semana difícil, né? Imagino semana difícil que tenha sido também para o Dudu, enfim, para o Palmeiras. Sei que durante alguns dias o foco foi só isso. Nós jogadores a gente não tem que julgar nada ou não tem que opinar em nada, é uma decisão do Dudu, da diretoria, enfim. Eu acho que a gente tem que se preocupar somente com a pessoa, assim, sabe, com o ser humano. A qualidade do Dudu é indiscutível, né? E a gente sabe o tanto que ele é bom, o tanto que ele ajuda, a gente sabe que ele está voltando de lesão, sabe que tem que ter paciência. Eu já tive uma lesão uma vez, fiquei acho que 4, 5 meses parado, eu sei o quanto é difícil voltar e jogar em alto nível, mas a gente sabe que pela qualidade do Dudu isso vai acontecer. E agora a preocupação não, mas assim, o cuidado que a gente tem que ter é isso, abraçar ele, para que ele se sinta bem, tranquilo, em paz, feliz, para ajudar a gente. A gente tem que se preocupar com o ser humano Dudu. Tá, então, as palavras do Rafael Veiga falando sobre o Dudu, que esteve no banco de reservas. Quando ele estava fazendo aquecimento ali, um grupo de torcedores gritou para ele, crianças ali abraçaram o Dudu também na entrada ao gramado. Então, assim, algumas pessoas estão perdoando, outras ainda estão meio receosas. E o próprio Abel Ferreira, como a gente viu na matéria, disse que o retorno dele está próximo, que ontem ele achava que ainda não era o momento certo por conta do impacto do jogo, ele que está voltando de lesão. O Palmeiras se reapresentou hoje cedo aqui na academia de futebol, porque tem compromisso no domingo, já às 6h30 da tarde, contra o Juventude. E como vocês estavam falando aí no estúdio, o Palmeiras está na terceira posição, um pontinho atrás do Flamengo, que é o líder, vai pegar o Fluminense no domingo às 4 da tarde e com a mesma pontuação do Botafogo, que é o segundo colocado, que amanhã enfrenta o Criciúma. 4 vitórias seguidas, melhor sequência aí do Palmeiras na temporada. Vamos ver se consegue uma quinta no domingo, Mi? Com certeza, mano. Eu acho que não tenho dúvida disso, não. A gente já vai comentar, Alex, não sei você, mas, Bazejo, quando a gente fala de perdoar o Dudu, né? Muita gente comentando, perdoar o Dudu. Eu acho perdão uma palavra tão forte para uma coisa muito grave. Eu sei que o Dudu se embananou, errou. E assim, não sei se é uma questão de perdão. Precisa perdoar mesmo? Assim, faz 4 gols, tá tudo bem. Bom, sim, claro. Mas o problema é que justamente por ele ser o maior ídolo do século... Você acha que cuspiu no prato que comeu? Não é que cuspiu no prato que comeu. Ele ficou, não é que Alex. cuspiu no prato que comeu, mas para o torcedor que não consegue colocar a razão à frente da emoção... Mas ele ficou. Ele ficou depois de ter sido muito pressionado saber e a convencido. repercussão toda, né? Porque quem começou toda a história... Vai ver que ele nem se sentia tão ídolo assim. Não, isso ou estava não se sentindo valorizado? Ele sabe que ele é ídolo. Ele sabe que ele é ídolo, ele sabe que é o símbolo da reconstrução do Palmeiras. Essa era vitoriosa que já dura 9 anos e que pelo jeito pode durar mais. Ele é o maior nome dessa era, porque ele chegou no momento em que houve essa transformação positiva no Palmeiras. Então, quando acontece um negócio que não é que um clube procurou o Dudu e ele ficou balançado e aí ele começou a forçar a barra para ir embora. A informação que até agora ele não falou como é que foi, ele não contou detalhes, ninguém sabe detalhes, mas até agora, pelo que se sabe, ele tomou a iniciativa de procurar o Cruzeiro, o Alexandre Matos. Ele que pensou em querer sair, ele que ficou com vontade de ir embora. E isso, para o torcedor que é passional, é uma flechada no peito. É um negócio que você realmente, pensando com a cabeça de um torcedor apaixonado, dá para compreender. Só que agora, uma vez em que ele volta, recua na decisão, se manifesta favoravelmente a continuar no Palmeiras, cumprir o contrato, mesmo sabendo que ia ganhar mais
num outro lugar com um contrato maior. Então, a partir desse momento, também tem que parar com esse chilique de falar, não perdoo, não, tem que ir embora, não quero mais. Agora tem que apoiar, senão você vai criar crise desnecessária no momento... Apoia pra ele jogar e fazer gol. É lógico, agora você tem que apoiar, tem que gritar. E aí, Basélio? Eu acho assim, o Palmeiras é um dos poucos clubes no Brasil em que um ídolo do tamanho do Dudu, mesmo tendo o tamanho que ele tem e tendo conquistado o que ele conquistou, não só por isso ele vai ter vaga cativa no time titular. Hoje a gente tem uma competitividade dentro do elenco do Palmeiras que chega até ser normal um nome do tamanho do Dudu ser reserva. E ele tem que saber entender o contexto onde ele está inserido, saber que ele faz parte de um dos elencos mais vitoriosos e de um dos elencos mais qualificados do Brasil e que não é porque ele não vem tendo oportunidades como ele gostaria que ele tem que forçar a saída. Agora, a partir do momento que ele faz isso, a Leila, sendo como ela é e tratando muitas vezes o futebol de forma até exageradamente racional, porque a gente também não pode tratar o Dudu como simplesmente uma linha a mais na planilha de Excel da Leila Pereira. É isso. Por mais que ele tenha um alto salário, a gente está falando do Dudu, quiçá o maior ídolo do século no Palmeiras. Então, assim, tá muito claro que a opinião da Leila diverge da opinião da torcida, e essa não é a primeira vez que a Leila tem divergência, sobretudo com a principal organizada, a Mancha Verde, que apoia a permanência do Dudu, que fez até um lobby, uma pressão para que ele permanecesse, ficasse, e isso fez, a gente sabe, muita diferença na decisão final dele. E agora a gente vai ver essa queda de braço. Será que o Dudu vai ter a volta por cima, como a torcida espera? Ou será que ele vai ficar escanteado no elenco? Essa é a grande vem cá, é o Estevão que tem que sair para ele entrar? Não, tá louco? Então, hoje é Estevão e mais 10. Então, essa é a questão. Vai ter que sair o Rony, vai ter que sair o Gabriel Menino, o Lázaro. Tá bom. Mas acho que ele vai começar no banco. O Estevão não dá para sair. Ele vai começar no banco. O Dudu será reserva a partir de agora. Isso. E com o tempo, ele vai tentar buscar o espaço dele de novo. Tem que aceitar isso, né? Ninguém garante que até dezembro, se as coisas não saírem bem nesse segundo semestre, pode ser que o Dudu saia em dezembro. Ou ele arrebenta quando ele entra e vira titular e renova o contrato no ano que vem. Exatamente. Bom, mas é isso. Às vezes a pessoa erra, tá tudo bem. E outra, vou falar uma coisa. O Dudu não iria para um time preto e branco. Ele iria usar azul, né? Não é? Pensa bem isso. Igual o Cássio. O Cássio não foi para um time que tem verde. Tem azul, né? O mesmo Mas time é um Palestra Itália, né? Entendeu? Mas vai falar pro Cássio usar preto e branco agora no clube onde ele tá? Não vai usar. Ele não vai usar. Então, vamos ver como é que tá a classificação do Brasileirão? Bora lá, então. Flamengo reassumiu a liderança, hein? Esse Flamengo. 21 pontos, que número maravilhoso, 21. Enquanto o Botafogo tem 20, junto com o terceiro colocado Palmeiras, Atlético Paranaense e Bahia chegam em seguida, ambos com 18. Cruzeiro é o sétimo, sendo perseguido pelo São Paulo, que tem 15. Na sequência tem Bragantino, Inter e Atlético Mineiro. Virando a página, olha lá, Juventude, Fortaleza, 13 pontos. Aí tem o Cuiabá com 10, Criciúma e Vitória, 9 pontos. Agora é que vai virar. Vamos lá. Atlético Goianiense, 8, Vasco, 7. Começou o Muro das Lamentações olha aqui esse agora. Z4, olha esse Z4. O senhor. Olha, Vasco, só gigante. 7, Corinthians, 7, Grêmio, 6, Fluminense, 6. O detalhe, Basejo, está no número de jogos. Pifou a TV ali. Número de jogos. 8 jogos do Grêmio. Então, o Grêmio tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Se vencer um, já sai, né? Se vencer 2, então, aí vai lá em cima, né? E mas, o Corinthians? 6 títulos de Libertadores na zona de rebaixamento. Corinthians. 17 títulos de Campeonato Brasileiro. 3 mundiais. É mole? Olha só, que coisa essa zona de rebaixamento. Então é o seguinte, nós vamos falar do Corinthians. Ei, São Jorge! Então, cadê a musiquinha, Pacheco? Tem que tocar. Corinthians, mesmo quando tá na crise, a gente acredita. Vai tocar do Titanic daqui a pouco. Para, Alex! Aqui é Corinthians. Solta o violino, solta o violino. Vamos pegar aquela água da biquinha, vamos fazer uma reza, uma benzedeira total, vamos chamar todas as religiões, precisamos de uma força extra. Parque São Jorge está chamando, vamos falar com o Thiago Salazar, que, aliás, Salazar hoje não trouxe um doce da biquinha para mim, mas me trouxe um doce. Obrigada, Salazar. Eu comi o doce, viu? O que você traz pra gente agora? Salazar, é uma coisa doce pro telespectador ou não?
Tá difícil, tá mais difícil do que comprar doce da Biquinha. Como a Biquinha tá fechada, pelo menos entreguei um doce pra senhorita, né? Parabéns pelo aniversário, mais uma vez. Seguinte, do lado de cá, Michele, aqui no Parque São Jorge, aqui na porta, né? Estamos bem em frente à entrada principal do Parque São Jorge. A movimentação ainda é muito tranquila, assim como a gente mostrou aqui na primeira entrada. O pessoal da Gaviões mesmo, que vem lá da quadra, eles vêm de ônibus, todos juntos. Eles ainda não chegaram por aqui, o protesto marcado para as 19h10. Vale reforçar que ontem a caravana da Camisa 12, uma outra torcida organizada do Corinthians, ela saiu lá do jogo em Florianópolis, veio direto para cá, nem passaram na sede deles, vieram direto para cá e pularam o catraca. Aqui a pressão foi muito forte. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, assim como o diretor administrativo, Marcelo Mariano, o secretário-geral, Vinícius Cascone, eles tiveram que atender os torcedores aqui e o diálogo foi muito tenso. O presidente Augusto Melo teve que descer aqui no Salão Nobre, atendeu esses torcedores. O que ele pediu? Paciência. E reforçou a informação que nós trouxemos aqui no início da semana no Gazeta Esportiva. Prometeu 4 reforços de peso, pediu paciência para poder reformular, continuar essa reformulação agora no meio da janela. Mas existe uma grande dúvida se ele vai ter condições. Como que ele vai fazer, de que maneira ele vai fazer essa reformulação, como que vai trazer mais reforços para o Corinthians, se o Corinthians está com o direito de imagem atrasado, está com o salário atrasado, está com um problema grave, inclusive na Polícia Civil, enfim, essa é a grande dúvida e é mais ou menos nesse tom que será o protesto da Gaviões da Fiel por aqui. Por isso que ele não vai acontecer no CT, apesar da má fase do time. Eles entendem que o problema não é Antônio Oliveira, não são os jogadores, e sim a administração. As tais promessas de Augusto Melo, de camisa valendo 200 milhões, name rights para o CT, grandes jogadores, quem não lembra do Acabou a Farra, que o Rubão disse, mas que o Augusto Melo também disse numa televisão, enfim, muitas e muitas promessas, Gabigol e tudo mais, mas o que a gente tem hoje é um time convivendo com um verdadeiro caos, dentro de campo por causa desse risco de rebaixamento e fora de campo por causa de tudo que está acontecendo aqui, contas bloqueadas, camisa com espaços vazios ali, 5 espaços vazios de patrocinadores. Enfim, ontem teve essa cobrança da Camisa 12, hoje vai ter a cobrança aqui da Gaviões da Fiel e não para por aí. O Conselho Deliberativo do Corinthians, ele tem dentro do órgão o CORE, o Conselho de Orientação. Esse Conselho de Orientação tem cerca de 20 membros, muitos ex-presidentes, pessoas de representatividade aqui do Corinthians. E aí tem uma informação exclusiva aqui da Gazeta Esportiva que eu vou passar agora para vocês. O doutor Miguel Marques, ele fez um convite pessoalmente ao Augusto Melo, para o Augusto Melo comparecer a uma reunião do CORE para dar explicações. Eles querem explicações sobre tudo isso que a gente tem noticiado aqui diariamente no Gazeta Esportiva. E a resposta que foi dada ao presidente do CORE, pelo próprio Augusto Melo, é de que ele não poderia comparecer agora, na semana que vem, porque ele faria uma viagem novamente aos Emirados Árabes. E aí ficou uma grande dúvida, né? Ele ficou de comparecer assim que for possível, quem sabe na outra semana, mas que ele não poderia dar essas explicações numa reunião agora. Só que eu consultei a assessoria do Augusto Melo, né? Foi dessa maneira que a gente foi encaminhado, e a assessoria nos deu outra resposta. Abre aspas, ele recebeu o convite e informou que talvez esteja fora para reuniões de negócios. Talvez, mas nada está confirmado ainda. Uma resposta diferente é que foi dada. Falei há pouco com o doutor Miguel, na tarde de hoje, presidente do CORE, que reforçou para mim. Não foi isso que ele nos disse. Ele me disse que ele iria aos Emirados. Vamos cobrar, porque queremos que ele dê explicações no CORE. Ou seja, o Augusto Melo que está sendo cobrado para dar explicações aqui dentro também, para o Conselho Deliberativo, para o Conselho de Orientação, e que por enquanto não está falando a mesma língua. Deu uma resposta lá, deu uma resposta para a gente, e por enquanto não se sabe quando que ele vai aparecer para dar explicações. Inclusive hoje, aqui a organizada gostaria de falar com o presidente, mas pela última informação que eu recebi, ele não está aqui no prédio. A gente vai estar aqui aguardando e acompanhando, Michele. Legal, Salazar, daqui a pouquinho eu vou pedir para você voltar, tá? Então você fica aí posicionado, se alguém da organizada aí quiser falar com a gente, tá? Expressar aí o que eles estão sentindo, e a gente vai comentar sobre essa questão do Augusto Melo. Não é a primeira vez que ele às vezes fala uma coisa e depois outra coisa também, inclusive para o Salazar fala uma coisa, depois vem e fala outra coisa também, né? Daqui a pouco tem mais Corinthians, antes a gente vai com o São Paulo agora, porque senão fica só falando do Corinthians, o telespectador fica chateado com a gente aqui. Vamos falar do São Paulo? Sim! O diretor quer falar do Corinthians, mas nós vamos falar de São Paulo? Sim! José Paes, chega mais
mais, meu querido, com toda a informação, alegria e felicidade que você traz para nós aqui, pai do Theo. Boa noite. Presidente Júlio Casares, o que ele falou? Fala, Mi, boa noite pra você, um beijo grande pra você, parabéns, feliz aniversário, já te desejei tudo, muita saúde, paz, sabedoria, parabéns pelos seus 25 anos, e olha só, quem não tá de parabéns, viu, Michele, nos últimos tempos aí é o São Paulo, né? Vem de 3 resultados aí sem vitória, foram 2 empates, né? Empatou com o Internacional, empatou também com o Corinthians e perdeu mais recentemente lá no Morumbi pro Cuiabá, jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro. Primeira derrota do Zubeldia no comando técnico do São Paulo depois de 13 jogos. Mas agora são águas passadas isso aí. São Paulo se reapresentou ontem depois dessa derrota. Treinou hoje pela manhã aqui no CCT e já viajou lá para o Rio de Janeiro porque amanhã tem jogo importante contra o Vasco da Gama, também pela sequência aí do Campeonato Brasileiro. O Vasco sem treinador, demitiu lá o português Álvaro Pacheco, demitiu o seu diretor de futebol também, o Pedro Martins. Tá numa situação complicada, tá na zona de rebaixamento como vocês mostraram aí, e o Tricolor vai tentar aproveitar esse momento ruim do Vasco para voltar às vitórias. Para esse jogo, o Alisson está suspenso, não joga, então o técnico Luiz Zubeldia vai ter que mexer mais uma vez no meio de campo, lembrando que ele tem desfalques ali, o Pablo Maia, o próprio Damian Bobadilla está lá com a seleção do Paraguai, enfim, vai ter que mexer no meio de campo, mas vai ter a volta do Alan Franco, né? Jogador que vinha sentindo dores musculares, estava suspenso no último jogo aí contra o Cuiabá, mas deve formar ali o miolo de zaga junto com o Arboleda. E aí então vamos dar uma passadinha num possível São Paulo, vamos dizer assim, um possível São Paulo para esse jogo contra o Vasco. Deve ter o Jandrei, aí o Igor Vinícius numa lateral, o Wellington na outra, Alan Franco e Arboleda. A grande questão é o meio de campo, como eu disse para vocês, deve jogar ali o Luiz Gustavo junto com o Galopo, e aí na ligação pode ser que o Lucas faça a ligação do meio com o ataque, de um lado o Nestor, do outro a gente vai ver, mas deve ser o Wellington Rato e o Caleri lá na frente. O Luciano, que não vem jogando muito bem, pode ser que ele perca aí a sua titularidade nesse jogo contra o Vasco, lembrando que depois do Vasco, o São Paulo tem o Criciúma, então pega 2 adversários aí da parte de baixo da tabela, precisando o São Paulo vencer, porque o São Paulo tem 15 pontos, né? Tá na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, tá a 6 do Flamengo, que é o líder da competição, então o São Paulo precisa realmente retomar aí o caminho das vitórias, se quiser continuar brigando na parte de cima, continuar brigando aí pelo título do Campeonato Brasileiro. O presidente Júlio Casares, você mencionou ele aí, ele tá lá nos States, viu, Michele? Tá lá nos Estados Unidos, tá junto com a seleção brasileira de futebol, seleção masculina, que vai disputar a Copa América agora. A Copa América já começou ontem com o jogo da Argentina, ele tá lá na Califórnia com a seleção brasileira, que estreia na próxima segunda-feira contra a Costa Rica às 10 da noite, e o Júlio Casares então vai chefiar a nossa seleção brasileira, mas ele tá super conectado com o que tá acontecendo aqui no São Paulo, reuniões aí diárias, conversas diárias com o Carlos Belmonte, também com o Rui Costa, que são os dois que tocam o futebol do São Paulo, e ele tá super conectado também porque o São Paulo segue aí fazendo negociações, né? Tá tentando a renovação junto ao Wellington, renovação travada. O São Paulo já enviou mais de 5 propostas aí ao Wellington para tentar a renovação, um salário defasado do Wellington em relação aos demais atletas. Tem a questão do Alexandro, que ainda não sabe se volta ou não para o Brasil, mas é um jogador que, se voltar para o Brasil, a prioridade é do São Paulo. O São Paulo tem essa prioridade. Tem a negociação também com o Thiago Mendes, né? Um jogador que está lá no Al Rayyan do Catar, contrato até o meio do ano que vem. Mas a informação que eu tenho é que entre as partes, entre o São Paulo e o Thiago Mendes, está tudo certo. O São Paulo agora tenta a liberação junto ao Rayyan para que o Thiago Mendes seja de novo jogador do São Paulo, viu, Michele? Devolvo para você. Sextou legal para você hoje, hein, Mi? Vai festejar bastante, né? Beijo grande. Sextou. Vocês me emocionam muito, lindos. Ó, Bazejo, fala você. Sem dúvida, o Júlio Casares vai estar com a seleção nos Estados Unidos, já está com a seleção nos Estados Unidos, mas certamente vai estar trabalhando, pensando no São Paulo. Essa janela do meio do ano tende a ser bastante movimentada para o Tricolor, que está aí atrás do Alexandro para reforçar a lateral esquerda. O Thiago Mendes já manifestou o seu desejo de retornar ao São Paulo, foi inclusive à Arena Corinthians assistir ao clássico contra o Corinthians, empate em 2-2, então agora o único impasse é essa liberação do Al Rayyan. O Al Rayyan vai tentar barganhar, vai tentar ganhar algum dinheiro ali para liberar o Thiago Mendes. Vamos ver o que vai acontecer nessa negociação. Agora, o São Paulo, que vai enfrentar o Vasco, complicado, né? Esse time que vem de 3 jogos sem vitória. O Alan Franco deve voltar ao time titular, reforçando a zaga, mas eu acredito que o sistema defensivo não é o problema do São Paulo. O São Paulo tem se defendido bem, apesar de ter sofrido 2 gols contra o Corinthians, que foram frutos de falhas, né, do São Paulo.
e também acabou sofrendo um gol contra o Cuiabá, uma derrota que pesou porque o time não estava num bom momento. Mas eu acho que o São Paulo ainda não está apresentando um futebol para o torcedor se preocupar. Por enquanto, eu acho que não é motivo para crise. Não é motivo para crise. A Leila que tinha ido da última vez, não foi? Foi a Leila. Foi. Legal, agora o Casares, né? O Casares que é tão para frentex em relação às negociações, o cara do marketing, ele poderia aproveitar essa estada com a seleção brasileira e trazer algum jogador, fazer os contatinhos. Reforça o São Paulo. Precisa de reforço. Não precisa. Você acha que não? Pô, o Alisson, por exemplo, está suspenso pro jogo contra o Vasco, vai fazer falta, cara. Ele vai fazer isso. O Thiago Mendes poderia ser útil nesse momento, mas ainda não pode jogar. Mas o São Paulo tem que abrir os olhos contra o Vasco, porque vai pegar um Vasco desesperado em São Januário, na zona do rebaixamento. Jogar lá não é fácil. São Paulo é até favorito, porque é muito melhor que o Vasco. Vasco sem treinador, na zona da Aliás, o Ramon Dias pode voltar pro Vasco agora. É impressionante o que está acontecendo no Vasco. Eu não sei o que é a situação mais difícil. Sabe aquele namorado que termina da namorada, aí fica uns 2 meses na solteirice, aí fala, não, pelo amor de Deus, volta. Volta que eu era mais feliz, volta eu não sabia. Mim. Exato. Essa solteirice durou muito, 2 meses. É o Vasco da Gama, é o Vasco da Gama. Ó, tem o Tigrão aí, Pachecão? Ó o Tigrão, solta. Esse é um leão, hein? Temos um leão na nossa redação. Não falo mais nada. Você tomou volta. Ó, ele toma volta, né? Ele é danado, esse leão. Opa! Thiago Salazar volta aqui no nosso telão, fechando o noticiário do Timão pra gente. Salazar, traz uma boa notícia, Salazar. Ô, Salazar, seguinte, o presidente, então, foi para os Emirados Árabes. Já foi, será? Ele foi atrás, sabe de quem, Salazar, eu tô achando? De algum sheik para ter dinheiro para investir no Corinthians. Só pode ser isso, atrás da Emirates. Não sei. Eu sei que quem estava atrás da Emirates nem era ele. Na verdade, era o empresário Igor, que, como ele confessou na entrevista coletiva, emprestou dinheiro ao Corinthians, disse que é um grande amigo dele, mas até hoje a gente também não entendeu quanto foi, quando vai receber, o que ele vai ganhar com isso. Mas a gente sabe que o Igor viajou para negociar, para tentar negociar, é tentar uma aproximação com a Emirates em nome do Corinthians. Olha isso, ele não é dirigente do Corinthians, é um empresário, mas foi para lá para falar em nome do Corinthians. É mais uma daquelas situações que o Augusto Melo tem que explicar. Mas a questão é que ele não foi para os Emirados. O Augusto Melo informou para a gente, por meio da assessoria, que não foi. Só que disse para o presidente do CORE que iria. Depois nos disse que não tem nada disso. Talvez ele faça algumas viagens a negócio. Então, assim, qual é a verdade? É o que diz pra gente? É o que diz pro presidente do CORE? Difícil, né? Então, o que a gente faz aqui é passar as duas versões, as versões oficiais. E lembrando, né? Domingo tem jogo. Corinthians e Atlético Paranaense, jogo importantíssimo. Uma derrota pode sim cravar a demissão do técnico Antônio Oliveira. O Corinthians que não vai ter Romero, não vai ter Félix Torres, não vai ter Yuri Alberto e não vai ter Palácios e Fagner também. Tá certo, Mi? Essa situação, vou ficar aqui para acompanhar o protesto. Gente, posso falar uma coisa? Tem 30 segundos, vai acabar, vai pegar o Cuca, o Corinthians. Acho que o Cuca que vai pegar o Corinthians. Eu acho que o Cuca é capaz de amassar o Corinthians. Toma cuidado, Antônio, que você tá balançando no cargo, certo? Vai passar um furacão pelo Corinthians. Zanardi vem aí, hein? Gente, acabou, sextou. Beijo, Alex, beijo, Bazejo. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Domingo tem Mesa Redonda, Futebol Debate. O programa está espetacular. Beijo. Parabéns, Mi.